Olá, eu sou Márcia Borba, assistente social no Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Hoje, a nossa aula vai ser sobre como as diferenças sociais entre homens e mulheres impactam a violência doméstica familiar contra a mulher. Para organizar o conteúdo desta aula, vamos dividi-la em 3 tópicos. O primeiro, vamos falar sobre violência simbólica. No segundo momento, falaremos sobre violência de gênero e a Lei Maria da Penha. No terceiro tópico, traremos exemplos de como se estrutura essas violências na sociedade. A violência simbólica é um termo trazido pelo sociólogo Pierre Bourdieu. Este tipo de violência são as formas legitimadas pelas estruturas sociais e, por isso mesmo, não são consideradas violências no senso comum. É fácil você conhecer outros tipos de violências, tais como violência física, quando alguém bate e deixa marca, ou quando te empurra, quando puxa o cabelo. A violência psicológica, quando te ameaça. A patrimonial, quando rasga seus objetos, suas roupas. Mas a violência simbólica reside exatamente nos mecanismos que negam ou dificultam o exercício pleno dos direitos de determinados grupos sociais. Elas são invisibilizadas e, por isso, são muito difíceis de ser identificadas. Um exemplo de violência simbólica é o trabalho de cuidado da casa, que fica sobrecarregado ao cuidado da mulher e que muitas vezes tem uma dupla, tripla jornada para exercer esse trabalho. É naturalizado que a casa é um lugar que quem cuida são as mulheres. O assédio sexual no trabalho muitas vezes também é uma situação invisibilizada. As tecnologias de gênero, termo trazido pela Teresa de Lauretis, ela traz que as mídias, as revistas, novelas, os filmes, eles colocam mulheres em determinados papéis que são dados a elas como naturalizado, lugar de cuidado, de objeto sexual, o do homem, o lugar de poder, de força. É provável que você já tenha ouvido a expressão de violência de gênero. Ela se refere de violências baseadas nas diferenças que nossa sociedade estabeleceu entre homens e mulheres, que se expressam em crenças e principalmente pressupostos sobre como homens e mulheres devem se comportar, implicando que tipo de deveres e direitos cada um tem na prática. A violência de gênero é uma violência simbólica. Exemplos de violência de gênero, por exemplo, homens que não querem se relacionar com mulheres, geralmente ele é alvo de piadas pelos seus grupos de homens e também por mulheres. Tipos de violência de gênero relacionados a mulheres são o assédio sexual, o estupro, e as próprias violências domésticas familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha prevê no artigo 5º que configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Observe-se que a lei deixa claro que as construções sociais relacionadas aos gêneros que criam desigualdade e hierarquia na sociedade devem ser consideradas em sua aplicação. Por isso, é tão importante o aprofundamento sobre as questões de gênero e as especificidades da violência doméstica. Mais ainda, por serem o machismo e a violência de gênero tão naturalizados em nossa sociedade, é preciso esforço consciente para que essa lente não esteja à frente dos agentes públicos. Exemplificaremos algumas situações que ilustram algumas possibilidades de como o machismo e a misoginia podem influenciar as situações de violência contra a mulher. Primeiro exemplo, a mulher sábia identifica o lar. Responsabilidade quase exclusiva pela manutenção da relação e bem-estar da família sobre a mulher. Esse pensamento está estruturado num pensamento machista de que cabe à mulher fazer com que a relação funcione e que dê certo. O segundo exemplo são 2 pesos e 2 medidas. A culpabilização da mulher, que geralmente é usada no contexto de violência sexual, responsabilizando muitas vezes a mulher pela violência sofrida. Mas a culpabilização da mulher também são usadas em outros contextos de violência de gênero. Outro exemplo é o homem é cabeça do lar.
que deve-se a mulher obedecer e submeter-se às vontades do homem. Esse termo é um dos pontos centrais da dominação machista, é a ideia de que a mulher deve obedecer o homem. Quem não conhece algum exemplo de um homem justificar a violência praticada contra a mulher porque ela não obedeceu a ele? Enfim, são vários exemplos que mostram como o contexto social e cultural cria um terreno fértil para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Desta forma, como profissionais que atuam na rede de proteção, devemos estar atentos e capacitados para lidarmos com a violência de gênero, que muitas vezes estão invisibilizadas no nosso cotidiano pessoal e profissional.